Graça e paz, irmãos. Como é bom nós podermos estar na manhã deste dia aqui nesta casa de oração para podermos estar aprendendo um pouco mais a respeito da palavra de Deus. O intuito que nós focamos na questão do ensino é que a palavra de Deus nos diz o seguinte, quando já falei isso a semana passada, mas vocês vão ouvir com uma certa frequência esta realidade, quando o profeta Oséias, no capítulo 4, no verso número 6, ele diz assim: o meu povo tem sido destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo tem sido destruído porque lhe faltou conhecimento. Por que as pessoas erram, irmãos? Alguns erram premeditadamente, conhecendo a verdade, mas fazem o que é errado. Mas a maior parte das pessoas erram, mas na verdade queriam ter acertado. E não acertaram por quê? Porque na verdade não conheciam a verdade em relação àquelas circunstâncias. E não é diferente, irmãos, em relação à palavra de Deus. Nós temos ela de uma maneira tão prática nas nossas mãos. Em alguns países as pessoas sequer têm acesso à Bíblia. Para você ter uma ideia, em alguns lugares da China as pessoas têm a Bíblia, mas em páginas. Cada um tem uma página, para que, se porventura eles forem pegos, no máximo fique faltando uma página da Bíblia. Então cada família tem uma página e as pessoas ficam trocando essas páginas constantemente, para que todos possam conhecer. Olha só, irmãos, você imagina você ter somente, você está com aquela sede espiritual, você quer conhecer a respeito das coisas de Deus, e você só tem uma página. Você está louco para conhecer a página que está na mão do irmão. Imagina se você pega essa página dentro de um contexto lá de Números, por exemplo, que está falando sobre quando vai descrever a questão de cada tribo de Israel, que vai ser feita a contagem. Então lá você só vai ver nomes. E aí você imagina, você está com aquele assim, mas por quê? O que é que tem a ver esses nomes aqui? É um negócio interessante. Então nós brasileiros, que temos a bênção de ter a palavra de Deus a nosso alcance, nós não damos a devida atenção a essas coisas. E aí é que está o grande problema. Quando nós não damos a devida atenção à palavra de Deus, nós acabamos errando constantemente. Lembra de Davi, quando Davi fala lá no Salmo 119, se não me engano 105, quando diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que ele está dizendo ali? Olha, no mundo em escuridão, o que ilumina o meu passo, ou seja, o que me orienta a continuar vivendo, a continuar andando, é a palavra de Deus. É ela que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, irmãos. Muitas vezes as pessoas ficam pensando o que é ser cheio do Espírito Santo. Nós já ouvimos aí tantas coisas, pessoas falando que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas, cantar bonito, fazer oração bonita. Não é nada disso. Ser cheio do Espírito Santo, conforme Paulo nos ensina lá em Gálatas 5, 22 e 23, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é colocar o fruto do Espírito em ação. Então, olha lá para vocês verem lá, Gálatas 5, 22 e 23.
Olha o que ele diz, não é frutos, é fruto. Em outras palavras, para você ter uma ideia, é igual a mexerica, né? A tangerina, a tangerina, ela tem diversos gomos, e todos os gomos juntos se tornam a tangerina. Se ela tiver fracionada, ela não é. Então, o fruto do Espírito é, olha lá, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está aí um grande, né? Eu falo que quem tem domínio próprio, quem consegue dominar o seu ímpeto, ele já está, né, produzindo o fruto do Espírito na vida dele. Logo, é a demonstração clara, inequívoca, que o poder do Espírito Santo dele habita. Por quê, irmãos? A nossa natureza é má. A nossa natureza é má. A Bíblia fala que há uma briga constante entre a carne e o Espírito. E estando na carne, a nossa natureza é má. Enquanto estivermos aqui dentro, a nossa natureza, ela nunca vai ser propensa a tender para o bem, sempre vai tender para o mal. O que é que neutraliza isso? Essa maldade do nosso ser. O que é que neutraliza? É a ação do Espírito Santo através do fruto do Espírito nas nossas vidas. E aí a gente vai melhorando. É interessante que quando nós nos convertemos, dependendo de como era a pessoa, você consegue ver uma mudança drástica na vida dela rapidamente. Você consegue ver uma mudança drástica na vida dela rapidamente. E dependendo se era uma pessoa que, vamos dizer assim, eticamente era uma pessoa correta, aí ela vai se torna um pouco mais difícil, mas é possível ver na fala, é possível ver no comportamento, é possível ver nas suas relações intersociais. E aí a gente vai ver e fala assim: nossa, antigamente eu fazia desse jeito, eu fazia daquele jeito, e hoje eu consigo, né, tomar esse ímpeto nosso. Então, por que Deus mostra, irmãos, em relação à sua palavra, a necessidade de conhecer o tempo todo e prosseguir, né? Oséias 6:1 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que o conhecimento de Deus é dinâmico. Quer uma explicação para isso? Aquilo que você conhece de Deus hoje será insuficiente para você viver o dia de amanhã. Vai te ajudar, mas não vai ser suficiente. Então, cada dia nós temos novas experiências com Deus. Estava conversando com o pastor Fábio lá agora no fundo. Então, veja só que coisa interessante, né? Essa Covid-19, para cada pessoa que ela pega, ela dá ela apresenta um quadro diferente em relação à doença. Graças a Deus, né, eu já passei por duas, e o máximo que me deu foi a questão da coriza. Então, o meu rosto fica pesado, que acaba dando sinusite, né? E é o máximo que acontece. Da minha esposa, parece que tomou um couro, né? Dói o corpo todo. Para outros, dá uma falta de ar que o cara vai parar lá no hospital e precisa ter. Então, cada pessoa, e o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que, se você já passou por isso,
a probabilidade de você se preparar para não pegar de novo é melhor, se torna melhor. E assim também em relação à palavra de Deus, irmãos. Não adianta, hoje, olha só, eu estou dando essa introdução para poder falar sobre esta primeira carta escrita no Novo Testamento. A carta de Tiago foi a primeira escrita do Novo Testamento. Ela deve ter acontecido mais ou menos entre 13 a 20 anos após a morte de Jesus. E ela tinha um motivo. Então, nós precisamos aprender algumas coisas a respeito da palavra de Deus, porque se eu não quero errar, se eu quero ter uma vida de santificação, o que é ter uma vida de santificação? Cada dia ser melhor filho, ser melhor esposa, ser melhor marido, ser melhor pai, ser melhor no emprego, ser melhor na escola, ser melhor nos relacionamentos com os colegas. Irmãos, cada dia nós precisamos melhorar, cada dia, e não é fácil, não é fácil. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo em que ele tenta nos sufocar com todo tipo de influência. Você quer ver uma influência que a gente tem visto no meio da meninada hoje em dia? Qual que é? É o nada a ver e não pega nada, O que é o nada a ver? Você vai chamar a atenção, nada a ver, nada a ver. Ou senão, se você vai falar com ele, ele diz, não, isso não pega nada, não é assim as falas deles? Ou vem a terceira dizendo assim, mas todo mundo faz. Queridos, nós não somos todo mundo. Nós somos chamados para ser servos do Altíssimo. Então eu não posso apresentar essas desculpas para as minhas desmazelas espirituais. Eu tenho que ser o melhor possível, apesar do outro. O outro não merece. O outro não merece, mas Jesus merece que você seja o melhor possível. Então, há uma necessidade de nós estarmos nos aproximando do Senhor, e esse ato de santificação é um processo. O ato de salvação é ato, pronto, e já está resolvido. O exemplo lá do ladrão na cruz, não deu tempo de nada para ele, e ele chega para Jesus e diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não disse assim para ele, você não se batizou, ele não disse, você não pagou pelos erros que você cometeu. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. A misericórdia de Deus. Então, para algumas pessoas que estão lá num hospital, nas últimas horas de vida, e você fala de Jesus para ele, eu tive o privilégio de acontecer isso com um amigo de infância. Um amigo de infância. Deus faz uns negócios que a gente não entende, Aí o filho dele me procurou e falou assim, pastor, vamos lá no hospital. Irmãos, eu tenho fobia de hospital. Fobia. Para eu ir num hospital, eu tenho que me preparar muito, porque dependendo de como é que eu vejo a pessoa, eu caio do outro lado. Por que? Não sei, mas isso acontece. E aí ele falou, vamos, Senhor, tá bom, vamos lá, vai. E aí ele ia falando comigo dentro do carro, me levando, e eu lá, falando com ele ao mesmo tempo, falando com Deus, Senhor me prepara, Senhor me ajuda, Senhor não sei o quê. Quando eu cheguei lá, aí ele estava nas últimas, câncer, e quando nós chegamos lá, ele tinha tomado um remédio, que acho que era para tirar a dor, ele está meio grogue, mas ainda conseguia compreender as coisas.
E aí ele falou com o filho dele, depois falou comigo. Aí ele disse assim: meu amigo pastor, como é que você está? Eu falei assim: eu estou bem, eu quero saber, e você? Como é que você está espiritualmente? Aí ele disse assim para mim: Aí naquele momento, irmãos, aqueles últimos minutos que você tem. E aí eu falei de Jesus para ele, e eu lembrei para ele de todo o tempo em que ele esteve na igreja com a gente, quando a gente era júnior. E aí eu falei, mas no final das contas, conversei com ele, orei com ele. Irmãos, quando no término da oração, foi um negócio extraordinário. Por quê? Porque no término da oração, eu olhei para a cara dele, irmãos, o semblante dele era outro. E ele então pôde abraçar o filho dele e começou a falar outras coisas para o filho dele, inclusive aconselhando o filho dele em relação à igreja. Em outras palavras, morreu com Cristo. Então, deu tempo dele mudar? Não deu tempo dele mudar. Santificação, irmãos, é um privilégio que nós temos, de cada dia sermos melhores. Cada dia nós podemos fazer a diferença para alguém. Você quer ver uma coisa? Tem gente que diz assim: eu quero evangelizar, eu gostaria de falar de Jesus para alguém. Aí as pessoas ficam: mas como é que eu vou falar de Jesus para alguém? Como é que isso vai ser possível? E eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Eu aprendi uma coisa, pastor. Você ora e diz assim: Senhor, apresenta para mim quem é que o Senhor quer que eu fale da tua palavra hoje. Fica tranquilo, vai vir de bandeja para você. Pessoas que você talvez não conheça, ou que você conheça, eles vão chegar de uma maneira. Você pode estar numa fila, não conhece ninguém, a pessoa vira para você como se te conhecesse há 10 anos e começa a falar. Daqui a pouco ele dá abertura para você falar de Jesus para essa pessoa. E nós precisamos aprender a fazer a diferença. Tem um filme que eu tive que assistir umas 3 vezes para poder entender o filme. Aquele o resgate do soldado Ryan, alguma coisa assim, né? E ele conta a história de que 2 filhos de uma mesma família foram para a guerra, e não pode, porque isso significava que aquela família ia acabar. E aí o que aconteceu? Quando as autoridades descobriram isso, destacaram um pelotão especial para poder resgatar esse cara lá no meio da guerra. E olha só, irmãos, morreram todas as pessoas que foram resgatar ele, mas resgataram. E no final, o tenente que morreu, ele olha para a cara do cara e diz assim: fulano, faça ter valido a pena. Faça ter valido a pena. E aí o fim do filme mostra ele já idoso, com uma família bonita, ele no cemitério, chamando a família toda em volta daquele túmulo, daquele oficial, e ele chorando, dizendo assim para aquelas pessoas que lá estavam, para os seus parentes: diga para ele que valeu a pena. Irmãos, nós precisamos fazer diferença na vida das pessoas. Você não foi colocado aonde você está por acaso. Você não trabalha na empresa que você trabalha por acaso. Você não casou com quem você casou por acaso. Você não teve os filhos que você tem por acaso. Você foi colocado por Deus lá. Sabe para quê? Para salvar.
essas vidas. Você é o instrumento de Deus para salvar essas pessoas. Você é o instrumento de Deus. Então, a importância do conhecimento da palavra de Deus é primordial para a nossa vida, se nós queremos verdadeiramente crescer, fazer diferença. E após falar tudo isso, vamos entrar um pouco aqui nessa carta. A carta de Tiago é uma carta interessante, irmãos, porque é uma carta que possui um apelo pastoral tremendo. Então há um apelo pastoral tremendo, e a carta de Tiago, ela foi a primeira carta escrita no Novo Testamento, e ela vai falar sobre a praxis cristã. O que é isso? O que é praxis cristã? A praxis cristã nada mais é do que isso aqui, ó, a prática, a conduta, a ação, agir no mundo, no âmbito das relações sociais. Então veja que a carta, nós vimos a semana passada, ela tem um remetente, tem aquele que vai estar recebendo a carta, e ela tem os motivos pelas quais ela foi escrita. Então a escrita desta carta, nós já vimos a semana passada que quem escreveu foi Tiago. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. E o âmago, o centro, o sumo desta carta é falar sobre a prática do cristianismo. Em outras palavras, não adianta você falar que você é crente, não adianta. Até porque tem muita gente que utiliza-se deste título de uma maneira equivocada. Ser cristão, queridos, requer, segundo os princípios desta carta, ela requer de nós o que? Prática. Se você não pratica a palavra, a tua fé é morta. É pesado isso, hein? Se você não pratica aquilo que você diz que crê, não adianta você falar assim para o seu filho: filho, diga a verdade. Aí o telefone toca e você diz assim: manda dizer que eu não estou. Se for para isso, é melhor deixar tocar e não atender. Então veja que não adianta você ter palavras. O que Tiago está dizendo é exatamente isso, que a nossa atitude, que a nossa palavra, ela tem que estar de mãos dadas com a nossa atitude. Ou seja, aquilo que eu digo que eu creio, eu tenho que viver. Sabe, irmãos, eu tenho percebido uma coisa nesses anos de ministério pastoral, é que muitas vezes as pessoas, elas não têm tido a compreensão exata do que é verdadeiramente ser um cristão. Não teve a compreensão. Eles acreditam, muitos acreditam pela a questão da observância da fé tão somente. E eu vou dizer uma coisa para você: aqui é que vai nos mostrar a realidade dos fatos, em que eu preciso alinhar a minha fé, a minha conduta. É aquele que ora e diz assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, porque ele ouviu alguém orando assim, achou bonito, né? Ele até aprendeu, abro aspas, dizendo assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Bonito o salmo, né? Eu não sei se é 35:7 ou 37:5. Mas aí você fala: nossa, que bonito, então Senhor, eu entrego o meu caminho. Mas se você fazer isso mecanicamente, não adiantou nada. O que é entregar? Entregar, meu amigão. Sabe quando você
Vou dar um exemplo para você. Imposto de renda. Quando a gente vai fazer o formulário de imposto de renda, o negócio é complicado. Muitas vezes a gente faz o quê? Paga para alguém fazer para a gente. E quando você paga para a pessoa, você não vai ficar perguntando as coisas para ele, você vai? Ele não vai fazer e vai dizer, ó, tá aqui, ó, tá pronto, não é isso? É assim que ele faz? Você não confiou nas informações em que ele colocou ali, até porque todas as informações que ele colocou ali foram as informações que você passou para ele. Então, entregar o caminho ao Senhor significa literalmente você dizer assim: olha, até agora eu tentei fazer do meu jeito, não deu certo, de agora para frente é do teu jeito, Senhor, né? É aquela primeira mensagem que eu preguei há 2 domingos atrás, quando falava sobre o tanque de Betesda. Do seu jeito não dá, mas do jeito dele dá. As pessoas foram lá questionar, o paralítico foi questionar, mas toda vez que chega a minha vez, alguém desceu primeiro. Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele precisou descer nas águas, irmãos? Não. O que aconteceu lá? Jesus olha para ele e fala assim: pega, a tua cama e vai embora. Chega, acabou. E assim, irmãos, nós aprendemos em relação à prática do Evangelho. A fé tem que ser evidenciada pelas obras. As obras, quem pratica obras, não significa que tem fé, viu? Não é inversamente proporcional isso. As obras é prática da fé, mas tem gente que tem obras, mas não tem fé. É aquele que ora e diz assim: Deus, eu entrego nas tuas mãos. Aí amanhã alguém pergunta para ele: ei pastor, como é que foi? Nossa, eu tive sorte. Sorte? Sorte? Você não orou, você não foi nas mãos de Deus, agora você está falando que é sorte? Você já orou por alguém e o milagre aconteceu, o pedido daquela pessoa foi atendido, e você vai falar com ela e ela fica até espantada? Não é que aconteceu agora? Por que você está espantado? Você não apresentou para Jesus? Lembra dos discípulos lá no barquinho? Mar revolto, isso, aquilo, outro, e Jesus lá tirando um cochilo da hora. Eu acho que ele devia estar cansado para dedéu, Que cochilo daquele, porque imagina lá o barco indo para lá, o barco vindo para cá, água entrando, o povo gritando, e de repente alguém vai lá e, sabe, mas que sono pesado é esse? Vai lá e: mestre, o senhor não está nem aí para o que está acontecendo? O senhor não está vendo que, apesar de todos os nossos esforços, o barco vai a pique, vai afundar, e nós podemos morrer? O senhor não se importa com isso? Qual foi a resposta de Jesus? Deve ter levantado, postado a cabeça, deve ter feito exatamente assim: vocês não entendem nada de fé mesmo. Aí ele olha, deve ter segurado assim lá, o barquinho indo para lá e para cá, deve ter segurado em um lugar e fez assim: a Bíblia diz que imediatamente o vento cessou e a tempestade se foi. Qual foi as palavras dos discípulos? Vocês lembram? Qual foi as palavras dos discípulos? Quem é esse? Quem é este? Ora, você não pediu para Jesus, agora você está impressionado com o que ele está fazendo? Então, irmãos, isso denota da nossa parte o quê? Religiosidade e não fé, porque fé é a certeza, a convicção de você receber aquilo que você não está vendo, mas você sabe que aquele que você depositou a tua confiança, ele é fiel. Glória a Deus por isso. Ele é fiel. Deus maravilhoso, né? A fé precisa ser evidenciada nas obras. Eu amo
a igreja. Eu creio, irmãos, que nós temos bastante coisa para fazer aqui. Aí as pessoas dizem assim: eu amo a igreja, eu quero melhorar. Então, meu irmão, para de falar só quero e começa a colocar você à disposição. O que é que eu posso fazer? Eu posso preparar o café da manhã. Eu acho interessante que pelas igrejas onde a gente passou, a gente sempre fez este café da manhã, porque a ideia é fazer com que as pessoas elas não tenham não tenham que levantar tão cedo para primeiro preparar o café em casa, para depois vir para cá, e acaba não vindo. Então a ideia de ter o café aqui é exatamente para poder facilitar essas circunstâncias. E por onde a gente passou, pastor, eu achei interessante, porque assim, no primeiro momento o pastor era doido, o pastor não tinha o que fazer, né? E eu falei: não tem problema, se eles não querem fazer, eu faço. E aí sabe o que aconteceu? Tempo depois, não muito tempo depois, eu já estava tendo briga na cozinha, ou seja, eu tinha 3, 4 grupos de pessoas querendo fazer o café. Eu tive que fazer escala por um tempo que eu não tinha ninguém. Por quê? Porque a fé, irmãos, coloca em prática. O que é que eu posso fazer para poder melhorar? O que é que eu posso fazer para melhorar? Nós estamos pretendendo fazer um trabalho especial com as crianças. Nós vamos preparar bem proximamente, para pouco tempo, né, para curto e médio prazo, estarmos preparando um local para as nossas crianças. Nós precisamos melhorar. Hoje nós estávamos conversando aqui, quantas lâmpadas temos aqui por trocar, e muitas vezes não temos voluntários para fazer isso. E é uma coisa tão fácil pôr a nossa fé em prática. Todo o trabalho, irmãos, a Bíblia diz que todo o trabalho que nós executamos para o Senhor não é vão. Precisa varrer, precisa lavar. Por que tem que ser sempre as mesmas pessoas? Por que eu não posso também me dispor a poder ajudar, para poder melhorar o trabalho? A fé tem que estar em prática, porque se ela não estiver em prática, meu querido, a fé é morta. Vai mostrar que você é um religioso, mas é aquele religioso que quando chegar diante de Deus, ele vai dizer assim: não te conheço. Nós precisamos, irmãos, vermos nas entrelinhas da palavra de Deus o que ela mostra. O que é que Jesus, no Sermão do Monte, ele ensinou? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu não profetizei no teu nome. Quem que profetiza? Está lá dentro da igreja. Senhor, Senhor, eu não fiz grandes obras, na igreja, agora por minha conta, eu não cantei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro. E aí ele diz assim: eu não te conheço. Por quê? Qual foi a minha motivação? O que é que me motiva, irmãos? Porque quando a gente está motivado, a gente quer fazer alguma coisa. E nós estamos vivendo um tempo em que o desânimo está pegando geral. As pessoas estão desalentadas. Mas nós, como servos do Senhor, sabendo que nós não dependemos de dólar, nós não dependemos de política, nós não dependemos de partido político, nós dependemos de quem, irmãos? De Deus. Por quê? Porque Ele vai cuidar de nós. Glória a Deus por isso. Ele vai cuidar de nós. E a minha motivação está assim: então eu quero ser melhor. Já que Ele todo dia faz uma coisa boa para mim, Senhor, me ajuda também a poder ser instrumento do Senhor para abençoar outros. Aquela fala de Jesus quando Ele diz assim: quando você ajudar um desses meus pequeninos, até os discípulos, quando é que eu fiz isso? Quando é que eu ajudei aquele que tinha fome, aquele que deu, melhor, quando é que eu fiz essas obras? Você diz assim: quando você deu água àquele que estava com sede, deu comida àquele que estava com fome, quando você
ajudou com o suor do teu rosto para poder melhorar as questões, né, de questões sociais de modo geral. Ele diz: quando você fizer todas estas coisas, a mim você fez. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, nós precisamos fazer mais. Aí talvez você diga assim: mas pastor, nós somos tão pouquinhos aqui. Mas esse pouquinho vai fazer a diferença, irmãos. Esse pouquinho vai fazer a diferença. Sabe por quê? Porque através da nossa motivação, nós motivamos outras pessoas. Vou te dar um exemplo bem claro. Entra dentro do metrô e começa a dar uma gargalhada daquelas gostosas. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Tem muita gente que vai fazer o quê? Vai rir junto. Ele vai rir por causa da tua risada. Vocês, eu costumo dizer que essa é uma motivação que até, como se diz, inconsciente. Nós acabamos dando risada porque o outro está dando risada, a gente não sabe do que o outro está dando risada. Da mesma forma, irmãos, na igreja, quando nós começamos a fazer o nosso melhor, quando nós começamos a utilizar dos meios que nós temos, das condições que nós temos, para o que é que eu posso fazer para poder ajudar? O que eu posso fazer para poder ajudar? E aí a gente vai motivando os outros. Então essa é a ideia. E foi isso que Tiago trabalhou na sua carta. A carta dele era uma carta tida como universal. O que é isso? Não era uma carta encaminhada para um grupo específico. Ela foi encaminhada para todos os judeus cristãos dispersos. Lembra que eu falei sobre a questão da diáspora? Vamos entrar um pouquinho aqui na questão da história. O que tinha acontecido em Jerusalém, irmãos, quando Tiago escreveu esta carta? O povo entrou lá em Jerusalém. Interessante que o judeu é terrível, né? O judeu ele é muito nacionalista, ele é muito, se quiser venham a mim, eu não vou a você. Você quer ser prosélito, ou seja, você quer se converter, você vem, eu não vou fazer força nenhuma para te trazer para cá. E o que aconteceu com a igreja de Jerusalém? Lá em Atos, nós vamos lá no capítulo 1, nós vamos ver assim, lá Atos 1:8 diz assim: e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que essa sequência? Jerusalém, onde é que é? Minha casa. Judéia, os meus vizinhos. Samaria, meus inimigos. Aos confins da terra, a todas as pessoas. E ele diz assim: aguarda que o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo veio, né? Houve então o Pentecostes, a inauguração do Espírito Santo, a confirmação da profecia do profeta Joel acontece ali naquele momento. Pessoas se converteram de montão. E o que aconteceu com essas pessoas? A Bíblia diz que muitos que lá estavam eram de outras localidades. Muitos que lá estavam eram de outras localidades. E eles então voltaram para as suas localidades. E a igreja de Jerusalém continuou fazendo o quê? Só nós aqui. Só que aí começou a acontecer uma grande perseguição contra a igreja. Começa lá com Estevão, né? Estevão dá um testemunho tremendo, ele é apedrejado. E aí o que acontece? Quem estava na igreja diz: o quê? Eu vou ser o próximo. Vaza na braquiária, né? Cada um foi para um canto. O judeu, por questões culturais, a grande maioria, quase absoluta, eles são comerciantes. E eles então foram para onde? Foram para as cidades para ser comerciantes. E quais eram as cidades? Geralmente as cidades portuárias. E aí eles saíram de Jerusalém, né? É interessante que você estava aqui em Jerusalém, e aí eles foram para todos esses lugares aqui.
foram para todos esses lugares aqui. E nesses lugares que eles foram, eu acho interessante que eles chegaram lá e estavam com medo de falar do Evangelho, de serem perseguidos lá. E aí, quando você vê essas coisas acontecendo, nós vemos principalmente lá no livro de Atos, conta sobre isso. Lá no livro de Atos, porque Atos é a história da igreja. Se você não sabe, Atos dos Apóstolos é um livro que fala sobre a história da igreja, que esse livro não se encerrou até hoje, porque a história da igreja continua. O que encerrou foi na morte de Paulo, porque Lucas parou ali, mas a história da igreja continua. E aí o que acontece, irmãos? Nessa questão desta prática em relação à palavra de Deus, nós vemos que a igreja, ela estava nessas localidades, e eles chegaram lá e começaram a não agir de acordo, começaram a não agir de acordo, começaram a pensar, em outros métodos, outros jeitos de praticar a palavra. E aí é que entra Tiago. Por quê? Porque Tiago, ele escreve esta carta pastoral a esses judeus cristãos dispersos, dizendo para eles: não é porque vocês não estão em Jerusalém que a fé de vocês tem que se amoldar às localidades onde vocês estão. Muitas vezes, como seres humanos, nós queremos ser aceitos nos grupos sociais, principalmente quando você muda, de um local para o outro, e aí você quer ser aceito naquela localidade. O que você faz? Você acaba vendo como é que aquele contexto social age, e você procura fazer igual para você ser aceito por aquele grupo. Até aí nenhum problema, desde que os princípios da palavra de Deus não sejam quebrados. E Tiago estava falando exatamente sobre isso, falando para eles: olha, vocês estão quebrando os conceitos, da palavra de Deus. Vocês estão quebrando os conceitos da palavra de Deus. Por quê? Porque vocês estão se amoldando a essas localidades. E na verdade, irmãos, nós deveríamos fazer o quê? O que é que fala Romanos 12, 1 e 2? Quem abrir aí, leia por favor. Romanos 12, 1 e 2. Quem encontrou, leia por favor. Irmãos, presta atenção nesse texto. Ele fala assim: rogo-vos, pois, em outras palavras, pelo amor de Deus, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com ele, não se amolde a ele, mas ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então veja, queridos, que a palavra de Deus o tempo todo fala que nós devemos estar vindo para esses locais e influenciar estes locais, e não ser influenciados por eles. Por isso que aquela ideia de que você não está onde você está por acaso. Deus te colocou aonde você está para você fazer o quê? A
diferença. Ah, mas todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Ah, mas alguém, eu não sou alguém. Eu tenho nome. Eu tenho compromisso com Deus. Quantas vezes você já teve que falar isso para alguém? Quando uma pessoa começa a te influenciar negativamente, você chegar para ela e diz assim: ó, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou cristão e eu tenho compromisso com a verdade. Eu sou cristão, eu tenho compromisso com a verdade. Acho interessante que uma determinada feita eu fui transferido para trabalhar num determinado local, e quando eu cheguei nesse local, irmãos, o encarregado, cada 10 palavras, 11 era palavrão. E era complicado você, sabe? Tudo era motivo de palavrão, tudo era motivo de ataque, tudo não sei o quê. Aí eu tive que chegar nele e falar assim para ele: ó, vou dizer uma coisa para você. Quando você me chamar aqui para conversar com você, né, eu quero primeiro deixar bem claro para você que eu tenho um compromisso com a verdade. Eu sou cristão e eu não gosto desse tipo de comportamento. Eu sei que eu arrumei um inimigo, mas uma coisa maravilhosa aconteceu, que quando ele reunia todo mundo para falar, ele queria falar palavrão, ele dizia assim: ó, eu não vou falar palavrão porque você é Adenilson, não gosto. E eu lá, glória a Deus, quietinho. Nós fomos colocados, irmãos, aonde nós estamos, para ser diferente, para ser diferente, para abençoar, para ser ponte. Ponte liga dois lugares que estão separados, e nós temos que ser essa ponte daqueles que estão perdidos e precisam conhecer da graça de Jesus Cristo. Pense nisso. Então veja, uma coisa importante também que nós precisamos entender: quem é você? Mateus 28, 19, 20 diz assim: portanto ser-me-eis testemunhas, e depois fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículos 19 e 20, né? Portanto, ide, fazei discípulos. E aí que eu quero parar um pouco para você pensar. Você foi chamado para ser discípulo. O que é ser um discípulo? É aquele que segue as ideias ou imita o exemplo do seu Senhor, do seu Mestre. Quem que nós devemos imitar, irmãos? Quem que nos comprou, irmãos? Não foi Jesus que nos comprou e pagou um alto preço naquela cruz do Calvário? E após um momento, então nós estávamos no cativeiro, nós estávamos presos no pecado, nós iríamos para o inferno, e Jesus vem e se apresenta em sacrifício no nosso lugar. Ele paga o preço do nosso perdão. Ele paga o preço do nosso pecado, nos concedendo perdão. E agora nós passamos a ser o quê? Discípulos dele. Nós precisamos fazer o quê, irmãos? Imitar. Você quer ver uma coisa? Você não vai esquecer mais. Quando
você for fazer alguma coisa que você tiver dúvida, sabe quando você vai fazer alguma coisa que você coça a cabeça, e agora? Será que isso pode? Será que não pode? Faça a seguinte pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? E aí a Bíblia diz assim: em caso de dúvida, não faça. Se Jesus estivesse no meu lugar, como é que ele agiria? Alguém tentou me destruir aonde eu estou, falaram coisas que eu não fiz. A ideia nossa é de grudar no pescoço desse e dar uns tapas bem dados, né? E a gente acha que isso é justo, e na questão humana é realmente uma questão de justiça, mas a pergunta é: eu devo fazer isso? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Percebem isso? Prática. Prática. A minha conduta. Sabe quando as pessoas querem dar um jeitinho em algum lugar? E aí eles vêm assim, a irmãzinha ela fala assim: não, pula ela, vou pedir para uma outra pessoa. Aí alguém vai: mas por que você pulou ela? Aí ele vai dizer assim: porque ela é crente, ela não falou nada para ninguém, mas está estampado nas suas atitudes que ela é uma serva de Deus. A nossa atitude tem que falar tão alto que ninguém venha ouvir a nossa voz. Entendeu o que estou falando? A nossa atitude tem que falar tão alto que as pessoas sequer consigam ouvir a nossa voz. Em outras palavras, o evangelho mais bem pregado é aquele que é vivido. Os princípios da palavra de Deus. Pode fazer perguntas aí. Quanta mão levantada, calma, um de cada vez, hein? Vamos lá? Pode fazer pergunta, irmãos. O que você gostaria de falar, o que você gostaria de perguntar? Agora é a hora. Entenderam tudo? Não é possível. Não? E às vezes dá vontade de parar no meio do caminho, né? Mas a gente tem que continuar e persistir, né? E essa que fica assim, aquele como sem oração, não, mas eu estou fazendo, mas. E aí vem, aparecem certas pedrinhas no meio do caminho, mas a gente tem que continuar mesmo assim, né? É só pensar assim, irmã: para que você está fazendo? Você está fazendo para o pastor Fábio? Você está fazendo para a igreja? Ou você está fazendo para o reino? Eu não estou preocupado e nunca me preocupei com o que os outros pensam a respeito de mim. Eu me preocupo é o que Deus, como é que Deus tem me visto. Andar na contramão, que a Bíblia fala que nós somos diferentes, né? Fazer a diferença. Andar na contramão, todo mundo olha para a gente. Nós vamos ser recriminados o tempo todo. Você vai ser recriminado. A tua atitude vai contrariar. Vou dar um exemplo: vai trabalhar, todo mundo que vai no banheiro fica 1 hora. E ele acha que é espertão. Aí você, quando chega a tua vez, você vai lá, talvez em 10 minutos você fez tudo que tinha que fazer, e você volta, as pessoas: mas por que você fez isso? Desse jeito você está nos queimando. Não é assim? Você está me queimando, mano. E é nessa hora que a gente diz assim: olha, se você não tem compromisso com Deus, eu tenho. E eu tenho que entender, queridos, que tudo que eu vier a fazer, eu preciso fazer para a glória do Senhor. Tudo.
desde uma louça lavada, de uma casa varrida, do cuidado de uma criança, de um alimento que está sendo feito, tudo que eu fizer eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Por quê? A Bíblia diz: essa é a vontade de Deus. Eu sei que é um tema muito amplo e talvez seja a discussão dos próximos ensinamentos, mas com base no que você falou sobre os judeus que eram muito concentrados no seu país, então é legítimo pensar que o ministério de Paulo ele foi necessário demais, porque se não Paulo foi tipo um divisor, Divisor de águas. Ele foi de certa forma que se preocupou mais com os que não eram judeus, e ele era judeu, né? Ele era judeu. Aí eu fico pensando sobre tudo isso, né? Se não fosse Paulo, foi o que saiu da casinha. Exatamente. É isso mesmo. A palavra de Deus diz, é interessante que quando Judas morreu, de 12 ficou 11 apóstolos. Aí os apóstolos se juntaram para nomear um outro apóstolo, que a gente nunca mais ouviu falar nele. Nunca mais ouviu falar nele. E passado não muito tempo, o próprio Cristo vem e chama Paulo. Então veja que coisa interessante, que nem sempre aquilo que a gente pensa que está fazendo de certo é certo. Quem tinha que chamar o 12º apóstolo? O próprio Espírito Santo. E o interessante é que o próprio Cristo se apresenta para Paulo, e Paulo está lá e ele fala o tempo todo sobre isso. Eu fui escolhido pelo próprio Cristo. E ele, qual é? Então, assim, você vai ser apóstolo das nações. Se Paulo não tivesse feito o que fez, meu irmão, o evangelho já teria sucumbido há muito tempo, porque os judeus hoje em dia não querem nada com o evangelho. Então veja que Paulo, como discípulo de Jesus, ele procurou imitar quem? O mestre. E é interessante que Paulo não andou com Jesus, ele não andou, mas ele ficou sabendo pela boca dos apóstolos o que ele fez, e ele aprendeu ouvindo. E aqueles que ouviram, aqueles que presenciaram, não tinham aprendido nada ainda. Olha que coisa interessante, né? Quem estava junto não aprendeu quase nada, e quem estava fora aprendeu tudo. Então veja, queridos, ser discípulo, nós somos chamados para imitar Jesus nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa fala. E aquela ideia, olha, se Jesus estivesse no meu lugar, como é que eu faria? Quem não cola não sai da escola, né? Não tem, ninguém viu isso, né? Ninguém ouve esse negócio, né? Ninguém presenciou isso. Vai fazer o TCC ou qualquer coisa parecida, é o tal do copia e cola. Então, irmão, nós estamos vivendo dias difíceis. O mundo tem influenciado de uma tal maneira a igreja, irmãos, que nós começamos a ter práticas na igreja que não são práticas cristãs. É triste isso. É triste isso. Vou dar um exemplo. Será que para você, principalmente a questão feminina, será que é preciso ensinar a mulher a como deve se comportar, como deve se vestir? É complicado por parte do pastor fazer isso, irmãs. Mas se eu tenho em mente que Cristo é meu Senhor, eu pergunto para Ele lá dentro do meu coração, o Espírito Santo, se o Senhor estivesse aqui, o que o Senhor faria? O nosso comportamento seria diferente.
Nós não estamos ensinando, irmãos, as nossas crianças. Nós aprendemos aí com o mundo influenciar que não pode dar tapa, que não pode puxar a orelha, que ele não pode passar necessidade, que ele não pode passar isso, que ele não pode ouvir verdades. E aí a gente faz tudo isso. Aí o menino chega lá e fala assim: pai, vi um Denis ali, da hora. Aí você coça a cabeça: quanto é, meu filho? Quentão. E eu estou sendo bonzinho, hein? Quentão. Aí você fala: caraca, talvez 1/3 do que eu ganho. Aí você diz assim: ah, mas o meu filho merece. E você vai lá e dá para ele aquilo que ele pediu, e você vai ter que dividir aquilo em 24 vezes, e você acha que fez uma grande coisa. Irmãos, os filhos têm que saber como é que é a nossa situação dentro de casa, tem que saber da dificuldade, tem que saber da conta de luz, da conta de água, tem que saber sobre a questão do celular, eles têm que saber da realidade. Nós precisamos viver dentro da realidade. Quem é do século passado aí, né? Quem é do século passado sabe o que eu estou falando, não é? Mas do século passado a gente não tinha nada, mano. Não tínhamos nada. E você deixou de ser quem você é porque você não tinha? Ao contrário, o fator não ter criou em você uma responsabilidade. Vai trabalhar. Na minha época, você quer fazer hoje em dia eles dizem assim que faculdade hoje em dia é para todos. Sempre foi para todos, irmãos. Só que na minha época, você quer fazer faculdade, o pai não tinha condições. E aí você tinha que fazer o quê? Ou você entra numa universidade pública, ou você vai trabalhar e paga a sua faculdade. Quantos acordavam 5 horas da manhã, talvez até antes, iam trabalhar, passavam o dia inteiro no trabalho, do trabalho ia para a faculdade ou para a escola, saíam da escola já tarde, chegavam em casa para mais de meia-noite, para tomar banho, para jantar, para se preparar para o outro dia, e você no outro dia, às 5 horas da manhã, já estava de pé, já estava tudo acontecendo. Matou você, meu irmão. Mas hoje em dia, se você fazer isso para a geração mimimi que nós temos hoje, o que eles fazem? Ai, não pode, tadinho. Nossa, passava de 7 horas da manhã, na minha casa, o chinelo já estava entrando via bumerangue dentro do quarto. Isso no final de semana, hein? No sabadão, sabe por quê? Porque no sabadão todo mundo trabalhava. Por que vai ficar tudo nas costas da mãe? Todo mundo tinha que levantar e cada um já sabia o que tinha que fazer. Quem limpava banheiro era banheiro, quem limpava quintal era quintal, quem limpava a casa limpava, e quem terminava primeiro ainda tinha que fazer o almoço. Não matou ninguém. Nós estamos deixando, irmãos. Vocês lembram quando o aluno ele era mal educado na escola? O que acontecia? A professora escrevia lá no caderninho lá. Isso quando você já não apanhava lá na escola. Nossa, tinha uma professora, do Carlos Pasquale, a professora Cidinha, a mão na minha cara eu vi um monte de vezes. Eu estou falando sério, irmãos. A mão de você virar um peão. Eu vi um monte de vezes, tão bonzinho que eu era. E o pior de tudo é que eu chegava em casa, minha mãe, quando chegava do serviço, era outro cacete. Por quê? Porque educação se dá em casa. A escola é complemento do saber, escrever, ler e outras coisas mais. Isso é escola. Educação é em casa. Você tem educado? Aí trazemos para a igreja o pastor Civile, né? Pastor Civile. Há um contexto que é óbvio, irmãos.
Vou dar um exemplo para vocês. Eu pastoreei na segunda igreja batista de Itaquera e ficava dentro do conjunto José Bonifácio. A igreja, ela ficava num lugar um pouco mais, não muito afastado do centro desse local, mas ela tinha assim umas comunidades perto. E nós começamos a orar para que Deus mandasse crianças para a igreja, que não tinha. Mas Senhor, não é possível. Eu falo assim, eu falo, tanto apertamento aqui, não tem criança. Aí a gente começou a orar, irmão, sabe o que começou a aparecer lá? As crianças dessas comunidades. E você sabe que as crianças da comunidade como é que vem, né? E aí, sabe por que eles começaram a vir? Por causa daquilo ali, ó. O café da manhã. Porque não tinha café da manhã na casa deles. Então o papai e a mamãe levantavam cedo, colocava, abro aspas, a melhor roupinha que eles tinham, que nem sempre a gente vai ver com bons olhos. Eles iam para a igreja. Eu achava interessante que nós entrávamos na rua da igreja com o carro e eles já estavam tudo na esquina, e eles começavam a gritar assim: o pastor chegou, o pastor chegou, o pastor chegou. Irmãos, vinha aquele mondaréu de criança, e aí a gente dava o jejum para eles, aí eles permaneciam conosco durante a escola bíblica dominical. E aí nessa igreja nós tínhamos três professoras mesmo, do município e do estado. E elas perceberam que alguma daquelas crianças sequer sabia ler e escrever. E elas então começaram até isso ensinar para essas crianças, até isso. E aí é interessante que aquelas crianças começaram a vir, né? E aí nós ficamos lá 5 anos. Nesses 5 anos, alguns veio junior, já, quando eu saí de lá já estava de adolescente para jovem, né? E eu falo assim: olha que coisa interessante, né? Eles vieram para a igreja, e aí nesse contexto você tem que ensinar tudo. Por quê? Porque geralmente essas casas são, infelizmente, a maior parte, as famílias são desestruturadas, o pai com droga, ou a mãe, sabe, e outras coisas mais. E aí, então, por isso, cada contexto é um contexto. Então veja, né, que nós podemos fazer muito. Nós precisamos imitar, irmãos. O que eu posso fazer? Eu estava falando com o pastor Fábio, porque eu queria ter, pastor, aquela idade que eu tinha quando eu estava aqui no caminho. Porque aí eu vinha, né, aqui no caminho a gente vinha trabalhar até de noite, irmãos. Durante a semana, quando dava 8 horas da noite, a gente colava lá e ficava das 8 à meia-noite trabalhando, para poder melhorar o local. E nós temos tudo isso daqui, mas tem coisas para fazer que nós precisamos de líderes para isso. Precisamos, como eu disse, pessoas que queiram, né, liderar nessa questão da cozinha. Veja como é importante esse ministério. Que talvez por aquele pãozinho que você passou manteiga e deixou tudo arrumadinho, né, para poder servir alguém, vai poder ser um instrumento para a salvação de criança ou de adulto, seja lá o que for. Precisamos, né, a questão da limpeza do templo. Nós precisamos, irmãos, a igreja não tem dinheiro para tudo. A igreja não tem dinheiro para tudo. Sequer vamos melhorar a coisa. A igreja, os recursos são muito poucos. É muito pouco. Nós queremos trabalhar, fazer o trabalho com as crianças. Precisamos lá, no mínimo, para fazer o trabalho que nós estamos querendo fazer, para poder melhorar lá, vai na base que mais ou menos, olha, brincando uns 10 mil reais ali, sem recursos, mas nós precisamos. Então, quando eu oferto, quando eu dizimo, quando eu chego junto e eu estou dando recursos para que essas coisas aconteçam. Então, irmãos, há muita coisa que nós podemos fazer, imitando o Senhor, mostrando
porque é interessante, irmãos, eu estou só citando algumas coisas. Quando Jesus, no Sermão do Monte, ele tinha terminado de falar dos seus ensinamentos, os discípulos disseram assim para ele assim: dispensa o povo aí, porque o povo deve estar com fome, já está aqui, ó. Dispensa eles para eles irem para as cidades aí e comprar comida, ou seja, né? Vamos nos livrar do problema. Já tem gente reclamando que a barriga está roncando. Qual foi a resposta de Jesus, irmãos? Dai-me vós o de comer. Você está entendendo o que eu estou falando? Essa é a nossa responsabilidade. Vamos alimentar esse povo com a palavra de Deus. Vamos alimentar, e eu só posso, a ovelha só gera ovelha sadia se ela estiver sadia. Ovelha doente gera ovelha doente, e que muitas vezes morre nesse percurso. Nós precisamos melhorar dia a dia, olhar e falar assim: olha, a partir de mim. Eu acho interessante, principalmente quando nós temos aí uma partida de futebol que está valendo um campeonato, 45 do segundo tempo, pênalti. O que a maior parte dos jogadores fazem? Ninguém quer bater o pênalti. Por quê? Uma responsabilidade tremenda. Se eu fizer, mas se eu não fizer, acabou minha carreira. Acabou minha carreira. Irmãos, nós somos este jogador que vai bater o pênalti. Nós somos esse jogador. Aí você fala: mas se eu errar? Você não vai errar. Sabe por quê? Porque a obra não é tua, a obra é do Senhor. Você consegue entender isso? A obra é do Senhor. O que eu posso fazer, Senhor, para poder melhorar? O que eu posso fazer? Chegar para o pastor Fábio, o que eu posso fazer para ajudar? O que é possível fazer para poder melhorar? Precisamos criar, grupos de trabalho, no sentido de para colocar a escola bíblica dominical em prática. Nós precisamos criar grupos de trabalho, onde nós vamos ter professores para as crianças, professores. Agora, lembrando que até o professor também precisa se alimentar. Ou seja, eu não posso pegar a irmãzinha aqui, colocar ela e ficar o mês inteiro lá com as crianças, porque ela também precisa de alimento. Logo, eu não posso ter um grupo, eu tenho que ter no mínimo 2 para ficar intercalando. Então eu grupo tal, para poder trabalhar com as crianças, trabalhar com os adolescentes, trabalhar com a juventude, trabalhar com os adultos. Eu, em especial, me preparei para trabalhar com adulto. Não tenho uma pegada juvenil. Eu não tenho essa pegada de porque aí você tem que saber lidar com a juventude, você tem que ter quebra-gelo, um monte de coisa para poder chamar atenção, para poder fazer. Eu me preparei para o público alvo adulto, que é chamado andragogia. Pedagogia é para criança e andragogia é para adulto. Eu me preparei para isso, para falar com pessoas que têm saberes, em outras palavras, pessoas que já sabem de alguma coisa e que aquilo que você está sendo explicado vai acrescentar, e aquilo que você sabe vai acrescentar também a vida de todos. Nós precisamos melhorar, irmãos, imitar. Sabe por quê? Que oração, pastor Fábio?
10h33. Eu vou parar aqui. E aí a semana que vem a gente vai entrar direto na lição, tá bom? Então essas 2 semanas foram para fazer uma base, um alicerce, aquilo que a gente chama de pano de fundo da história, para a gente poder saber que na semana que vem, por que nós devemos saber sobre os detalhes da palavra de Deus. Por quê? Pensa nisso. Por que eu preciso saber os detalhes? Só para você pensar, eu preciso conhecer os detalhes da palavra de Deus para não cair na conversa de alguns pseudo-grupos que se denominam evangélicos e que pegam um versículo fora do contexto e apresenta a sua doutrina. Então a pessoa pega lá, olha, isso é porque está escrito espera um pouquinho, está escrito na Bíblia, e nós vamos aprender que tudo na Bíblia tem um porquê. E para quem? E aí, nós não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Essa é a minha colaboração em relação aos irmãos, em poder fazer os irmãos compreender essa prática da palavra e colocá-la em prática, para aprender sobre essa prática e saber que, se eu não evidenciar a minha fé por obras para o serviço do reino de Deus, nada do que eu estou fazendo tem valor, nada. Pode ter valor para o outro lado, para Deus não. Pense nisso. Perguntas. Quem quer falar alguma coisa? Quer dar algum exemplo? Bora, gente. Aqui não tem certo e errado não, viu? Só para rir, esses dias um cara falou para mim que... Olha, eu só vou descobrir o nome do Adenilson. Por quê? Porque é só ele que fala. Eu quero conhecer o nome dos irmãos. Quando os irmãos começam a falar, eu vou perguntar: ó, fulano, agradeço Davi, Jéssica e Aparecido, por estar aqui conosco. Deus abençoe. O rapaz falando que está na Bíblia que Deus ajuda quem se não ajuda. Aí cai isso que você falou, né? Você vê, é um ditado popular e muita gente acaba. Acho que cabe esse ditado popular, quando a pessoa não saber, e diz que está escrito na Bíblia. É muito louco. O nome da irmã? Marisa. Eu queria compartilhar algo também, assim, com o pessoal, que as meninas também, na salinha, as crianças são muito assim, rápidas, né? E às vezes elas perguntam algo para a gente tem que estar ali ligado, né? E eu passei uns dias aí com uns probleminhas com as crianças, um dos meninos, né? Ele trouxe uma arma junto. E aí a gente estava ali na hora da aula e eu não tinha
Exatamente. Aí eu vi que o pai também é rápido, porque termina e já, vou embora. Acho que não, acho que é o momento da criança ficar ali também. É complicado, tem que trabalhar a criança e a família inteira na casa, né? E realmente, às vezes, a gente fala, não na igreja, mas às vezes a gente está perdido. O pai estava na igreja? O pai estava, mas ainda não estava nessa família. A família estava aqui. Então, porque aí numa circunstância dessa, entrega o brinquedo para o pai e fala: olha, aqui não é lugar para esse brinquedo, não precisa falar mais nada, entrega direto da mão do pai, né, ou do responsável, fala: aqui não é lugar para esse tipo de brinquedo. A gente não precisa criticar, você entendeu? Só dizer: aqui não é lugar para isso. Aí no final, né? Sim, eu estou dizendo assim, só uma orientação em relação a isso. Quando acontecer essas coisas, a gente tem que saber, aquilo que a irmã falou, tem que saber como falar, né? Fazer como... Aí Deus está sabendo ali, porque assim, se fosse ali falar, vai explicar, ele vai dar confusão, é isso. Isso Então, mesmo. é o momento da gente estar em oração, pedindo para Deus ir ali nos ajudando, né? Amém. Alguém quer fazer pergunta? Agradecer também a Sueli, o André por ter vindo também, Deus abençoe. Não, irmãos? Tudo certo? Pastor, Deus abençoe. Amém, queridos? Quero agradecer também, mais uma vez, a presença de todos. E eu estava ali pensando em algumas coisas em relação à Igreja do Senhor e tentando fazer um paralelo entre a realidade da igreja, como estamos hoje e aonde precisamos chegar, porque eu vejo uma desconexão muitas vezes em praticar a fé, né? Em colocar a fé em prática e ter uma vida verdadeira cristã, né? E na minha leitura, cada ano que passa a igreja se distancia mais do modelo que deveríamos estar, e aí vai ficando cada vez mais difícil. Então o nosso papel é pensar em estratégias de nos moldarmos, de sermos discípulos de Cristo, né? De imitarmos como Paulo fez, nós também fazermos. Então nós contamos com cada um dos irmãos nesse desafio, e foi justamente como o pastor falou, começando de nós, as pessoas vão perceber a mudança que acontece em nossas vidas, amém? E no mundo corporativo, eu costumo dizer que aquelas pessoas que se destacam, aquelas pessoas que se empenham na sua tarefa, na sua atividade que ali está sendo proposta, elas precisam ser recompensadas. Eu gosto muito desse conceito. Eu acho que assim, a pessoa que está dando um bom resultado, que está se empenhando, independente do que ela faz, ela precisa ser recompensada. Isso serve também de estímulo para que as outras pessoas olhem e falem: poxa vida, né? Que legal, eu também quero isso. E aí ela passa também a se espelhar nessas pessoas. Eu gosto muito disso. Eu acho que, inclusive, na igreja, isso pode ser trabalhado de uma forma produtiva, de uma forma a estimular as pessoas, né? E aí eu sentado ali pensando, né? E aí eu senti assim no coração de falar algo para a igreja, mas eu vou falar isso apenas aqui na escola bíblica, ok? Eu não vou falar isso num domingo à noite, não vou falar isso para os demais. Para todos os irmãos que estão vindo na escola bíblica, os irmãos vão poder, no dia que os irmãos quiserem, passar o dia no clube, tá? Então eu estou dando esse passe livre para os irmãos, para quem quiser programar, por exemplo, no domingo que vem, vamos fazer um piquenique depois da escola bíblica, né? Ou vou levar as crianças para poder brincar com as crianças no parque, né? Vai estar autorizado já automaticamente, tá? Então todos aqueles que se empenharem de conhecer a palavra de Deus,
também vai ter esse privilégio de poder trazer as crianças, aproveitar as piscinas, brincar no parque, jogar uma bola. Até porque, amados, Deus nos colocou aqui, eu acredito que não foi por acaso. Eu creio que existe um propósito em tudo isso. E nós temos que aproveitar esses recursos que estão hoje em posse da igreja. Para quê? Para que a gente alcance mais pessoas também, né? Então esse é um presente, né, da direção para vocês, né? Sintam-se privilegiados. Vocês podem ficar à vontade todo domingo. Então, após a escola bíblica, os irmãos estão liberados. A partir de domingo que vem, eu vou trazer as pulseirinhas para os irmãos, tá? E aí, terminando a escola bíblica, os irmãos ficam à vontade para poder aproveitar o clube, às vezes tomar um ar fresco ali, ler um livro, fazer um piquenique. E aí os irmãos fiquem à vontade, os irmãos podem se organizar entre si, né? Combinar aí os irmãos de repente fazer um churrasquinho ali. Não se esqueça de convidar o pastor, né? Nessas ocasiões especiais. Eu faço questão de verificar ali a qualidade da carne, se tá sendo bem assado, né? Se a temperatura da brasa tá boa, né, pastor? O pastor me ajuda nisso? Amém? Né? Então, sim, irmãos, tudo isso para quê? Para nós gerarmos essa comunhão entre nós. Para mim, igreja é isso. Igreja é família. Igreja é o slogan que nós usamos na igreja, um lugar para pertencer, né? E não é um lugar físico, é um lugar aonde nós nos reunirmos, ali é o lugar para gerarmos comunhão e estarmos conectados. Eu entendo que quando eu converso com meu irmão, quando eu gero essa conexão com o meu irmão, a palavra ela vai fluindo naturalmente, porque nós somos corpo de Cristo, né? E o corpo ele deve estar unido, né? Então eu senti no coração de fazer isso, né? E eu tenho certeza que vai ser para edificação da igreja, tá? Então assim, parabéns, que Deus abençoe a vida de vocês e vamos perseverar, continuar firme. Eu creio, pastor, que até o final desse ano nós teremos aqui pelo menos 200 pessoas na escola bíblica. Amém. Em nome de Jesus, né? E sendo edificados, nós vamos sim intensificar aquele projeto nosso do Espaço Kids ali, né? Então não sei se os irmãos já viram, mas tem toda uma área ali atrás vazia, ao lado da casa que nós usamos hoje para as crianças, né? Nós vamos preparar todo aquele espaço ali, bem bonito. Vamos tentar fazer o nosso melhor para receber as nossas crianças, não só dos irmãos, mas as crianças aqui do nosso bairro também. E que temos muitas crianças carentes, muitas crianças que necessitam ser assistidas, e nós contamos com todos vocês. Amém? Que Deus abençoe. Isso é só o começo. Continuemos firmes aí, constantes, que com o tempo o resultado vai acontecendo. Convido os irmãos a se colocar de pé e nós vamos orar então, agradecendo a Deus por esse privilégio de estarmos na casa do Senhor, aprendendo a palavra de Deus, né? Que cada um possa ter aí guardado em seu coração o que aprendeu hoje e colocando em prática. Eu costumo dizer que o mais importante não é ouvir, mas praticar. A pergunta que nós podemos fazer hoje, para cada um de nós, para encerrarmos essa aula, é: do que foi falado hoje, o que eu consigo colocar em prática amanhã, ou hoje ainda, né? O que eu trago de lição prática para colocar no meu dia a dia? Alguém pode dizer algo que ouviu hoje que conseguiria amanhã colocar em prática? Vamos lá, pelo menos umas 2 pessoas aí. Alguma coisinha que o pastor falou que amanhã daria para colocar em prática, baseado no que vimos hoje aqui. Vamos lá. Oi? Vou começar, tá bom? Para os irmãos estimular aí o pensamento. Quando o pastor falou que quando eu faço algo
eu não faço para o homem, eu faço para Deus. E que eu não posso roubar o tempo do meu patrão no banheiro, ou seja lá em qual lugar. Isso é uma coisa que eu posso colocar em prática hoje, amanhã, assim que eu entrar na empresa. E se eu fazia isso, já não fazer mais. Então essa foi, por exemplo, é uma coisa que eu entendi que dá para colocar na prática a partir de amanhã. Alguém tem mais alguma? Porra, eu achei impactante pensar que ele falou sobre nas atitudes, você pensar o que Jesus faria. Nossa, isso aí é terrível você imaginar, porque diante da vida como ela é, em tudo que a gente está vivendo, como a gente vive, num mundo tão capitalizado, em tanta coisa que a gente quer fazer, e aí diante da situação você se perguntar, às vezes no trânsito, às vezes dirigindo, são muitas coisas. E aí, o que Jesus faria? Legal, tá vendo? Ensinamento prático. Mais alguém? Venceu a morte para estarmos aqui. É isso aí. Mais alguém para fecharmos? A fé que foi falada aqui, que a fé sem obra, ela é morta. Colocarmos em prática aquilo, não só a fé, mas quebrarmos a religiosidade e termos uma fé viva, uma fé ativa. Fala, Jaco. Pensar que as obras que a gente faz na igreja, fora da igreja, não é para ninguém, é para Deus. Aí, ó, as obras que fazemos não é para alguém, né? Mas para o Senhor. Mais alguém, queridos? Lá do fundão tem alguém que pegou alguma coisa aí que poderia colocar em prática amanhã, assim? Fazer o melhor, seja lavar a louça, limpar a casa, cuidar dos filhos, né? Tudo. Fazer E sempre. dá pra fazer sempre o melhor, né? E dá pra começar hoje, né? Na hora que a gente, no dia a dia, a gente se expressa com a correria, às vezes a gente chega em casa, mas você não fez aquilo, não fez isso. Às vezes a gente reclama demais, né? E a gente pode ir lá e fazer. E deixar de reclamar um pouco. Amém. Tá vendo quanto ensinamento prático? Isso que é lindo, pessoal. Então, vamos todos os domingos. Só pergunta quem vai ser o voluntário para falar à noite, para estimular outros irmãos para poderem estar na escola bíblica. Quem pode falar à noite? Tem algum irmão? É só falar isso, mas olha, a lição de hoje falou sobre isso, e eu aprendi isso, e estimular as pessoas a participarem. Amém. Tem algum voluntário, alguém que gostaria de estar falando? A irmã? Amém. Então, a irmã vai estar no momento do culto, a irmã vai ter uns minutinhos ali para poder dizer o que aprendeu hoje, para estimular os demais a participar conosco. Amém, queridos? Olha que gostoso, né? Então, assim, a partir desse domingo, todo final de aula, nós vamos fazer isso, tá bom? Nós vamos tirar ensinamentos práticos para que no outro dia a gente já comece a mudar a nossa vida. O Evangelho é um Evangelho de praticidade, é um Evangelho de atitudes, né? Que possamos entender isso e colocar isso no nosso coração, amém? Vamos orar então? Pai querido, graças te damos, ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu direcionamento. Senhor, que possamos sair daqui na certeza de que o Senhor vive e o Senhor reina, Pai, entre nós. Obrigado, Senhor, por essa aula, obrigado pela disponibilidade do pastor Davi e cada um dos irmãos de sair dos seus lares e virem na tua casa te adorar, te exaltar e bendizer o teu nome. Esteja conosco nesse dia, que possamos às 18h30, Senhor, retornarmos aqui e prestarmos, ó Deus, um culto vivo, alegre, contagiante, Senhor, para que as pessoas sintam a presença do Senhor e entendam que este lugar, a glória do Senhor habita, Senhor. Abençoa, Pai, a tua igreja, que possamos ser luz e sal neste bairro e que possamos anunciar as boas novas para todos aqueles que estão sedentos da tua palavra. Nos leva para os nossos lares, debaixo da tua presença, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Temos um cafezinho ali, então nos ajudem a finalizar, fiquem à vontade e às 18h30 retornamos para celebrar o Senhor Jesus, amém?
Sobre toda a terra, Tu és Senhor, Rei do universo.